Existem 4 ídolos na sua vida que estão secretamente destruindo a sua paz. E você provavelmente busca esses ídolos como se fossem a sua salvação. Mas eles são a verdadeira causa da sua ansiedade, da sua falta de sentido. E quem são esses ídolos? Como eles operam na sua mente? E por que nós somos influenciados a acreditar que eles são a solução dos nossos problemas? Bem, fica aqui comigo que eu vou te explicar. Esses ídolos que eu comentei, eles são promovidos 24 horas por dia na nossa própria cultura. E essa já é a primeira grande armadilha. E é por isso que nós vivemos em uma sociedade tecnológica e confortável, como nenhuma outra geração poderia sequer imaginar. E ainda assim nós sentimos uma ansiedade, um peso, uma falta de sentido que a gente nem consegue explicar. Racionalmente, a nossa vida deveria ser mais fácil, você concorda? Mas a verdade é que, para muitos de nós, ela parece infinitamente mais complexa e pesada. Nós vivemos pressionados por uma força invisível que nos diz para produzir mais, ser mais, conquistar mais. E isso está nos adoecendo. Mas por que isso acontece? Por que estamos cada vez mais adoecendo mentalmente? A primeira coisa que nós precisamos entender é que a gente tem essa sensação de culpa, mas essa culpa não é nossa. Essa ansiedade, esse cansaço não são defeitos nossos, defeitos pessoais, e sim sintomas de uma armadilha em que toda a nossa sociedade caiu. E nesse vídeo, nessa série de vídeos, nós vamos dar nome a essa armadilha. Nós vamos entender por que estamos presos, quem são os ídolos que estão nos sufocando e, mais importante, nós vamos começar a encontrar o caminho da saída. Vamos tentar juntos entender essa armadilha. E para isso, nós precisamos olhar para uma mudança fundamental que aconteceu na nossa sociedade. Pense por um instante. Por séculos, a vida da maioria das pessoas era regida pelo dever. Ou seja, as regras eram externas, de fora, e claras. Por exemplo, você deve trabalhar no campo, você deve obedecer ao seu rei, você deve seguir a tradição da sua família. A vida era fisicamente muito mais dura, mas era de certa forma mais simples. O inimigo da felicidade das pessoas era visível. Era um chefe autoritário, era um sistema injusto, uma dificuldade imposta de fora. Você sabia contra quem você estava lutando. Mas nas últimas décadas, o jogo mudou completamente. O dever foi substituído pelo poder. Você pode ser o que você quiser. Você pode escolher a sua carreira. Você pode criar sua própria vida do zero. No papel, isso soa como a liberdade absoluta, o grande sonho. Mas essa liberdade, ela veio com um preço que ninguém nos avisou qual era. O preço foi que a responsabilidade pelo nosso sucesso e pela nossa felicidade se tornou 100% nossa. Nós somos responsáveis pelo nosso sucesso, pela nossa felicidade. A pressão deixou de vir de um chefe ou de um rei e passou a vir de dentro da nossa própria cabeça. Nós nos tornamos o nosso próprio chefe, nosso próprio carrasco. E o resultado de tudo isso? Se nós não somos extraordinariamente bem-sucedidos, a culpa é de quem? A culpa é nossa. Se não estamos felizes, a culpa é nossa. Se estamos cansados, somos fracos. Nós trocamos um inimigo externo que podíamos ver e talvez combater por um inimigo interno
que nos critica quase 24 horas por dia. Nossa própria e implacável autocobrança. E o que o ser humano faz quando sente essa pressão constante, essa sensação diária de não ser bom o suficiente, essa sensação de vazio? Ele busca um refúgio ou uma solução, até porque nós somos resolvedores de problemas. Ele tenta desesperadamente silenciar essa voz interna. E para fazer isso, nós como sociedade nos agarramos a 4 grandes promessas de salvação. 4 remédios que nos são oferecidos a todo momento. Nós dizemos a nós mesmos: se eu tiver mais dinheiro, finalmente vou me sentir bem, seguro e sem preocupações. Se eu tiver o reconhecimento ou os aplausos e a honra dos outros, das outras pessoas, finalmente eu vou me sentir validado e confiante. Se eu tiver poder e controle sobre a minha vida e a dos outros, aí finalmente eu vou me sentir forte, vou me sentir significante e sem medo. E se nada disso funcionar, calma, eu posso pelo menos buscar o prazer imediato, para anestesiar tudo isso e não ter que pensar nesses assuntos. Dinheiro, honra, poder e prazer. Esses são os 4 grandes ídolos da nossa era, da nossa sociedade. Esses ídolos são como falsas curas que buscamos para a dor da nossa própria autocobrança nos dias de hoje. O problema é que ao buscar essas falsas curas, nós entramos em um labirinto, um ciclo vicioso, onde corremos cada vez mais rápido atrás de coisas que, por sua própria natureza, nunca poderão nos preencher de verdade, nunca poderão preencher o nosso vazio. E quanto mais nós corremos, mais cansados, mais ansiosos e mais vazio a gente se sente. Nós sacrificamos a nossa paz no altar desses ídolos, esperando uma solução que nunca chega. Eu demorei muito para entender e assimilar tudo isso e ainda preciso estudar, preciso entender mais sobre esses ídolos. Mas é algo que faz total sentido a partir do momento que você tem a solução real. O que é a solução real? É você entender eles, você ter o conhecimento, é você refletir sobre esses ídolos, sobre a nossa sociedade em si. Mas e por onde começar? Por onde podemos começar para quebrar esse ciclo? Existe um primeiro passo, uma fundação para todo o resto. Essa base, esse primeiro passo, é na verdade um ato simples de rebeldia contra essa lógica incessante do mais, eu quero mais. É você parar de olhar para o que falta, o que eu não tenho, o que eu quero conquistar e começar a enxergar o que já existe, o que você tem. É também o exercício da presença. É o exercício da presença e da gratidão. Não como uma ideia bonita, que todo mundo faz, que tem que fazer. Não. É fazer de verdade como uma ferramenta prática de combate. Uma forma de trazer a sua mente para a realidade e tirar o poder das ilusões que te vendem a todo momento. Às vezes eu tenho até um pouco de dificuldade de passar isso, de passar essa ideia de presença e gratidão, porque parece que virou moda, né? Todo mundo fala, tu vai na terapia, é presença, é gratidão. Tu ouve um filósofo falando, é presença e gratidão. Tu lê a Bíblia, é presença e gratidão. Tu ouve um monge, é presença, gratidão, meditação.
Mas então, se está todo mundo falando, será que não é esse o caminho mesmo? Será que não? Óbvio que é. Só que às vezes a gente não sabe como fazer, ou porquê, ou acha que não, isso é besteira. Claro, porque a gente está consumido, a gente está idolatrando os nossos ídolos e vivendo para eles. E nós vamos conhecer mais esses ídolos nos próximos vídeos. Porque esse aqui, a presença e a gratidão, é só um ponto de partida. O verdadeiro trabalho começa quando investigamos cada um desses ídolos de perto, entendemos suas regras e desarmando as armadilhas específicas de cada um. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu estou fazendo uma série e teremos mais 4 vídeos falando especificamente do dinheiro, do poder, da honra e do prazer. Então no próximo vídeo nós vamos desmascarar o primeiro e mais onipresente deles. Qual é? Money, dinheiro. Nós vamos explorar nossa relação com o dinheiro usando as ideias de grandes pensadores para encontrar um caminho de paz e felicidade. E não pensa que eu vou dizer, não busque o dinheiro é ruim. Não! Tudo é sobre entender o contexto, entender o que é o dinheiro e como a gente pode viver com ele, não para ele. A mesma coisa com honra, poder, prazer. É como a gente pode viver com isso, mas não para isso. Então, a gente vai ter que abrir caminhos para encontrar a paz e a felicidade e depois também a gente viver nessa sociedade que ela é assim. É assim que funciona. A gente está fadado a essa vida, mas a gente pode melhorar a nossa perspectiva, encontrar novos pontos de vista e viver uma vida com mais paz e felicidade. Portanto, meu querido, minha querida, já se inscreva nesse canal para não perder os próximos vídeos. Porque esses próximos vídeos podem servir como uma lanterna para iluminar o seu caminho para uma vida mais pacífica, com mais felicidade. Meu nome é Patrick Guarni. Muito obrigado por você assistir a esse vídeo. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Valeu!